É com muita alegria que hoje nós damos início à inauguração do nosso podcast Vozes Materna. Vozes Materna é um espaço apropriado para você, mãe, para amplificar as suas vozes. Quantas e quantas vezes você tem vontade de falar e não tem com quem? Quer compartilhar algo e não sabe como e onde? E é por isso que o nosso podcast foi inaugurado, não é mesmo, Ivete? É isso mesmo. E nós buscamos histórias inspiradoras e oferecemos apoio emocional e empoderamento para as mães, para as mulheres. Eu sou Cleide Hoffmann, mentora terapêutica, especialista em família. E eu sou Ivete, sou franqueada do Clube Kids, aluguel de brinquedos para desenvolvimento. Esse podcast, ele nasceu de uma história que Deus, o universo, colocou no nosso caminho. Eu e a Ivete, nós mal nos conhecíamos e de repente nos esbarramos e nasceu o podcast Vozes Maternas. E é com muita, muita alegria que nós vamos trazer muitas, muitas novidades. Fique ligados, fique atentos, que vai ser incrível e imperdível. E na nossa estreia, hoje a gente trouxe a Gabriela Guadalupe. Ela gosta de ser chamada de Gabi, né? Gabi é empreendedora na área da aromaterapia. Seja muito bem-vinda, Gabi. Muito obrigada, Ivete. Obrigada, Cleide. É um prazer estar estreando aqui o podcast com vocês. Eu me sinto lisonjeada e muito feliz por esse convite. A alegria é toda nossa em poder partilhar tudo o conhecimento, a alegria, a energia que essa mulher tem, vocês não têm noção. E eu tenho certeza que deve estar passando aí do outro lado para você. Uma energia positiva, um sorriso aí. E é com esse sorriso de acolhimento, de transformação que a gente quer trazer esse podcast. Legal. Bora. Bora lá. Gabi, a gente gosta de trazer, né, a ideia do podcast, a gente realmente trazer as dores e as delícias da maternidade, né? E a gente gostaria de começar falando sobre maternidade mesmo. Você tem filho? Como que foi essa tua trajetória, né, da maternidade? Como está? Quais as dores e delícias e os desafios, né, da maternidade? Então, eu sou casada há 10 anos, né, e tenho um filho hoje de 7, que vai completar agora 8 anos em dezembro. E como mãe, eu fui mãe novinha, né, eu casei com 18, eu lembro que eu fazia aniversário em agosto, esperei dar o setembro ali, o agosto, para poder casar, porque na época eu precisava do aval do pai e da mãe, até hoje, né. E aí, 1 ano e meio depois de casado, eu engravidei, e aí eu trabalhava de CLT na época, não era empreendedora, então já foi desafiador, porque eu tive que com 5 meses deixar o João, né, ele ficava um pouco na minha sogra, um pouco na minha cunhada, depois foi pra escolinha, com 5 meses, mamava 100% no peito, então isso já foi muito desafiador, e não poder ficar ali pelo menos os 2 primeiros anos com ele, acompanhar, então muitas dessas partes eu acabei perdendo a primeira papinha dele, né, a primeira palavrinha dele, algumas coisas que vocês como mãe entendem, né, e aí logo depois, já tava ali uns 5 anos no meu último trabalho de CLT, e eu comecei a empreender, eu já estava em paralelo, empreendendo, e resolvi empreender 100%. O empreender 100% também tem os seus desafios com crianças, porém eu acredito que é muito, apesar de ser desafiador, é muito mais gostoso, porque eu consigo viver isso 100% com ele, todos os dias. Por exemplo, agora ele tá na escola, né, essa semana é uma semana que não teve aula a semana inteira, então tá tendo hoje, né, mas amanhã eu consigo trabalhar 100% da minha casa com ele, curtir ele, né, a gente que apesar de o meu marido ser 100% presencial, mãe é aquela que vai instruir, que vai direcionar o filho, que vai fazer tudo, né? Com certeza. Eu sempre digo que mãe é o pilar da casa. Se a mãe desaba, não só desaba a família, desaba também o filho, o esposo, porque mãe é o pilar. E para a mãe ser esse pilar de verdade, ela precisa ter um conhecimento especial, ela precisa ter um equilíbrio emocional. Porque olha que é
desafio, hein? Não é fácil a gente empreender, não é fácil a gente ser mãe. Eu posso falar com toda a naturalidade, eu gosto de sempre de dizer que a fase mãe existe 4 estações. A estação do inverno, da primavera, o outono e o verão. E filhos é a mesma coisa. Tem a fase do bebê, da amamentação, aquele desafio, pega, não pega, mãe inexperiente, filho inexperiente. Aquela loucura que é a fase do outono, que despenca folhas e cai tudo, e o desespero. E vem a fase da criança, que aí vem um momento mais descontraído, já é um pouquinho mais leve, mas também tem os desafios que a mãe precisa ter 10 olhos, vamos dizer assim, Verdade. né? E vem a fase da adolescência. Jesus! Aí vem o inverno e dá calor, e dá frio, e dá tudo junto. Adolescência ainda não cheguei. Tá perto, mas ainda não cheguei. Eu falo com todas as experiências. Então, eu sou mãe de 3, um anjo, 2 filhas, e já estou na melhor fase, que eu digo que é curtindo o verão, as férias. Já sou vovó, que delícia, né? Poder curtir. Mas para poder curtir e chegar nessas férias, com certeza você tem uma longa jornada, né? É verdade. E o legal é que nós aqui estamos nas 3 fases, né? Eu tenho uma filha de 3 anos, a Gabi tem o João de 7, né? Isso. E você já tem adultas e já é a vovó, né? Então, a gente consegue, eu acho que trazer isso hoje de uma forma muito certeira, todas essas fases, porque a gente vivenciou. Eu talvez sou a que menos vivenciou, então eu ainda tô numa fase um pouquinho mais desafiadora ali de início, de apego, né? De apego emocional, de ter que deixar, né? E eu queria trazer um pouquinho essa questão, por exemplo, como você trabalha com óleos essenciais, né, Gabi? A questão, por exemplo, quando a minha filha era pequena, eu, bem bebezinha, eventualmente eu pensei, e eu já sabia dos óleos essenciais, do que eles podem fazer, de como eles podem auxiliar no sono, né? Mas eu não tinha um conhecimento, então eu não ia colocar e não ia fazer um processo sem ter o devido conhecimento. Então, queria que você falasse um pouquinho pra gente como como você pode usar os óleos essenciais no sono, nessa primeira infância ali nos bebezinhos mesmo. Legal vocês trazerem essa dúvida, que essa é uma dúvida de muitas mães hoje, né? Eu trabalho com aromaterapia faz 1 ano e meio, né? Eu sempre gostei de trabalhar com saúde e bem-estar. Trabalhava com emagrecimento antes da aromaterapia. Eu conheci a aromaterapia, os óleos essenciais, no momento da nossa vida, onde o João quase não estava dormindo. Eu sempre conto essa história onde que eu vou, porque foi a história que me fez realmente abrir os olhos para a aromaterapia. E antes disso, eu era uma pessoa totalmente preconceituosa em relação ao óleo, porque os óleos essenciais ainda são um assunto que não é bem conhecido e bem aceito. Porque quando a gente não tem conhecimento, Exato. Você não sabe usar. É bem isso também. Eu gosto muito de enfatizar isso sobre o lado que hoje nós temos tantas e tantas oportunidades de aprender e buscar novos conhecimentos. Quando você vai buscar novos conhecimentos, com certeza a maternidade vai ficar mais leve. E é nesse intuito que a gente sempre traz aqui o Vozes Materna, mais uma vez, né? De trazer a leveza. E os óleos essenciais, com certeza, vai lhe auxiliar e muito. Então, vem com a gente, continue aí, que vai ser incrível o que a Gabi tem para trazer para a gente. E aí eu sempre conto essa história porque o João, ele sempre foi a criança, desde que ele nasceu assim, eu não tive muitos desafios dentro da maternidade em relação ao sono. Eu sempre chegava na roda de mães e amigas e família, e as mães assim diziam: meu Deus, eu tô há 2 dias sem dormir, né? Eu tô numa privação de sono assim sem fim, com olheira, e eu nunca fui essa mãe que passava a noite sem dormir. O João, com 17 dias já fora da barriga, ele já dormia 8, 9 horas por dia todas as noites. Então, às vezes ele acordava uma vez pra mamar e olha lá, quando não tocava direto.
Então eu sempre eu fui abençoada nessa parte. E aí, quando ele tava de 5 para 6 anos, no final de 2022, a gente passou 3 meses assim, ó, direto. Ele não dormia à noite. Teve uma certa noite que eu contei, ele acordou 15 vezes numa noite. Nossa. E aí ele acordava assim, não era por nada demais, sabe? Acordava, mãe, eu tô com fome, mãe, eu tô com sono, mãe, eu tô sem sono, mãe, eu quero uma água, mãe, eu quero ir no banheiro, mãe, a coberta saiu de cima de mim. E ele não deitava e dormia, sabe? Aquele sono de descansar. Era uma fase que já era pra, né? Já que ele vinha regular, né? E foi uma coisa assim muito, muito estranha. Na verdade, a gente até não tem o laudo dele, mas a gente acredita que pelos sintomas ele possa ter o TDAH. E o TDAH ele só pode ser diagnosticado com 6 anos. E geralmente ele começa a dar os índices ali na fase de 5 para 6. E dos índices é a falta de sono, é a questão de sono desregulado. Só que como eu não entendia nada, nunca fui muito ligada nessa questão assim de TDAH, de autismo, de questões assim, até porque eu não era, não gostava de óleo essencial, era preconceituosa, então nunca me dei conta disso. E aí eu lembro que nessa fase desses 3 meses eu tinha tentado várias coisas. Apesar de não ser muito do natural, eu também não era muito do sintético, eu só usava remédio em casos específicos, se precisasse muito, fosse pro médico, algo do tipo. E aí, já tinha tentado levar ele no parquinho, ele cansava bastante, mesmo cansado, ele não dormia. Até que eu lembro que eu fui no Instagram, e aí sempre bem blogueirinha, falando, gente, meu filho não tá dormindo e tal, e aí uma amiga me falou, Gabi, já ouviu falar do óleo essencial de lavanda? Eu falei, amiga, falei pro telefone, amiga, meu filho tá sem dormir, tu quer dar um cheirinho pra mim? Falei, quer dar um cheirinho pra mim, amiga? Não dá. Aí ela, não, amiga, mas olha só, não é bem assim, tu tem que se abrir pro novo, tu já tentou de tudo, tu não vai perder nada. Quando ela falou isso, não vai perder nada, virou uma chavezinha, eu disse, então tá, não vou perder nada. Aí ela me deu um óleo essencial de lavanda. Na época não tinha difusor, nada. Então ela me deu um óleozinho de lavanda. Ele era pequenininho, de 5 ml. E ela falou assim, ó, pega uma gotinha e pinga no travesseiro dele. E eu falei, será? Ela falou, amiga, tu não precisa acreditar. O óleo essencial, ele não precisa de crença. Se tu usar, ele vai funcionar. Então tá, daí eu pinguei uma gotinha no travesseiro dele. E aquela noite ele dormiu por 12 horas seguidas. A gente tava tanto tempo sem dormir, que a gente foi de madrugada. Eu falei, amor, vamos lá ver se ele tá respirando. Porque Típico de mãe, né? Quem nunca botou o dedinho debaixo do nariz pra sair o arzinho? Vamos lá ver se esse menino tá dormindo, porque não pode, que esse óleo fez ele dormir. Aí, na segunda noite, ele dormiu por 12 horas seguidas e já era férias dele, então ele dormiu, eu lembro, umas 10 horas da noite, só foi acordar umas 9h30 do outro dia seguinte, então dormiu muito. Na segunda noite, testei de novo, na terceira e na quarta, quando passou uma semana que eu, de fato, tive resultado por 5 dias seguidos com lavanda, o mesmo resultado do primeiro dia, eu me abri pros óleos essenciais. Aí foi onde eu sentei pra ver, de fato, o que é óleo essencial, quais são os benefícios, como que pode ajudar. Quando eu sentei pra ver a maravilha dos óleos essenciais, eu fiquei apaixonada. Fiquei apaixonada pelo produto, pelos benefícios, pela empresa que eu represento, que é a doTERRA hoje, né? E aí foi onde eu parei de fazer tudo que eu tinha. Eu já empreendia na área da saúde, só que com emagrecimento, né? E beleza. E eu parei de fazer tudo que eu tinha pra começar a trabalhar com óleos essenciais. E aí foi onde eu comecei, de fato, a empreender no início de 2023, em janeiro. Então, já tá completando 1 ano e meio aí de aromaterapeuta e trabalhar com os óleos essenciais e fazer o uso, né, em casa. Gabi, que maravilha! Tenho certeza que vai impactar muitas e muitas mães que passam por esse desafio de bebê não dormir, de coisa, mas não pense que o óleo é só para o bebê não dormir, não é mesmo, Gabi? É verdade, a gente tem hoje uma infinidade aí de benefício dentro dos óleos essenciais. Eu costumo dizer, para quem não conhece, a doTERRA é uma empresa que tem já 15 anos de mercado, né? É uma empresa americana e ela já está atuando no Brasil já faz 6 anos. Inclusive, a doTERRA ela trouxe no ano passado para cá, para Florianópolis, para Santa Catarina, ou melhor, é a primeira fábrica brasileira fora dos Estados Unidos. Então, foi investido mais de 50 milhões de reais na fábrica, né? Eu tive a oportunidade de visitar a fábrica 2 vezes já. E quando eu cheguei na fábrica, foi onde eu tive aquele assim, uau, com os óleos essenciais. Porque aí você vê a questão de como é retirado, como é feito, como é envasado, quantos
quantos testes, tem aquela parte de laboratorial, então aquilo é muito legal. Testes de qualidade, né? Exato. Então, a Doterra, ela tem esse selo CPTG, que é um selo que garante qualidade e pureza, tem os testes, que é feito mais de 60 testes por lote, para garantir que os óleos essenciais não tenham adulteração, né, ou compostos sintéticos dentro dos óleos essenciais. E aí, o que é legal? Até trouxe aqui, mas a Doterra hoje, ela tem uma gama, um portfólio de quase 140 óleos. Mas eu costumo dizer que você não precisa conhecer os 140, até porque a gente precisa ser uma máquina para poder conhecer tudo e não é a ideia, né? Mas o que a Doterra fez? Ela compilou 12 óleos essenciais dentro de um kitzinho que se chama Brasil Living. É um kit essencial, né? Onde a Doterra hoje ela tem alguns médicos que eles fazem os compostos ali. Tem os óleos puros, como a lavanda, mas tem os óleos também mix, que são feitos por médicos, né? Então, ela compilou esses 12 óleos essenciais aí para tratar até 90% das demandas de uma família. Então, dentro desse kit, a gente vai encontrar tudo que a gente precisa. Desde um óleo para uma dor de cabeça, que às vezes pode ser uma coisa simples ou não, até uma questão mais severa, como uma insônia, uma depressão, ansiedade, questões gastrointestinais, questões respiratórias, que quem é mãe ou, às vezes, né, tem um filho um pouquinho maior, ou até uma família que não tenha crianças mesmo, pode fazer o uso e se beneficiar do kit com os 12. Que maravilha, gente. Olha, a gente hoje aqui trouxe saúde, realmente, saúde sem tantos medicamentos, sem tantos algo agressivo, né? Então, eu acho que vai trazer todo esse lado, né? Porque tem esse lado que a gente quer dormir bem, que a gente quer também outras coisas. A Gabi falou de família aí. E me conte, Gabi, eu soube de uma história aí que nós estamos aqui entre mulheres. Podemos falar, ninguém tá vendo, ninguém vai ver. Estamos num ambiente seguro. Seguro, ninguém tá vendo, ninguém tá ouvindo. E como é desafiante, especialmente quando os filhos são pequenos, quando tu pensa em fazer alguma coisa, lá vem um, e a vontade fica onde? Muito bom trazer essa parte, né, Cleide? Porque eu tive esse primeiro contato com a lavanda, mas até então eu não tinha contato com outros óleos, né? E aí, bem no comecinho ali, a Doterra colocou uma metinha pra nós, né? Como eu empreendo também, hoje eu faço parte ali de usar os óleos com desconto, mas também a gente empreende. Então, a Doterra colocou uma metinha e aí eu ganhei alguns óleos essenciais e dentro desses brindes veio o famoso Ylang Ylang, que é um óleo essencial que ele é voltado para a parte hormonal da mulher também, e um dos benefícios é aumentar a libido. Só que, obviamente, eu não acreditava, né? Eu só fui... De novo, Gabi! Eu não acreditava, eu pensei, como que se pode melhorar a libido, né? Não tem como. E aí, eu sou casada já há 10 anos, e aí, obviamente, que com a rotina, né? Todo mundo casado, estamos, como vocês falaram, estamos num ambiente maduro e seguro, então, podemos dizer que com a rotina, às vezes a gente deixa de se olhar e cuidar da vida conjugal. Principalmente porque a maternidade tende a trazer isso, né? A sociedade, eu sempre falo, né? A mulher, quando ela se torna mãe, ela passa a se tornar invisível como mulher para a sociedade. Sim. É como se, naquele momento, a gente tivesse que ser mãe. Como se ser mãe não fosse tarefa árdua bastante, considerando que você vai continuar fazendo todas as outras coisas. Mas parece que a sociedade não nos enxerga mais como mulher. E como a gente trazer essa autoestima, trazer isso de volta, né? Esse cuidado, né? Nos sentirmos cuidadas e acariciadas, né? Recebermos esse carinho, né? Eu acho que uma das coisas que eu mais gosto em relação ao óleo essencial, que tu falou ali, a questão da sociedade nos ver, eu acredito também que é como a gente se vê. Porque a sociedade vê a gente como a gente se vê. Então, se a gente se vê uma pessoa sem autoestima, para baixo, uma pessoa que, né, eu não me sinto aquilo que as pessoas me veem, as pessoas me veem daquela forma. E aí, perfeito. Em relação à questão da libido, que é uma das coisas que, assim, eu como mulher e agora, né, usando o óleo essencial para libido, eu vejo que muitas mulheres têm. Eu não sabia nem
da estatística de mulheres que não têm libido, eu pensava que era só eu. Eu pensei, eu tenho algum problema hormonal. A gente sempre acha que é só a gente. Eu pensei, meu Deus, eu tenho só 27 anos. Eu pensei, meu Deus, só com eu com 27 anos já tô assim, gente. E aí? Tá, e quando chegar com 30, com 40, aí como é que vai ser? E aí foi Imagine quando entra, não entra. 50. Menopausa. É, que Tem mais isso. Tem mais isso. Então, é o que eu digo, eu tô na fase do verão, mas tem os desafios que entra todas as estações junto. E aí o Ylang Ylang, ele foi um belo aliado nessa parte, assim, foi... Eu sempre falo, assim, nas rodas de casais, que foi um dos anos, assim, mais felizes do meu casamento, foi o último ano. Porque eu digo que se um casal, ele tem a vida conjugal em dia, muita coisa é resolvida, sabe? A gente que é mulher, a gente entende. Às vezes, quanto mais longe você fica do seu esposo, do seu marido na relação conjugal, mais as coisas vão se distanciando, você vai perdendo o jeito, e aquele vai esfriando o relacionamento. E foi um ano, assim, maravilhoso pra mim, por conta do óleo essencial de Ylang Ylang, que me resgatou a libido. O homem tá sempre pronto, né? Pra qualquer dia, qualquer hora, mas a mulher não. A mulher, ela precisa de uma coisa, um preparo, precisa ser regada, precisa ser falada, acariciada durante o dia, né? Com certeza, aquela coisa do esquentar a janta, Isso. que não é só pegar e botar no micro-ondas, esquentar a janta de uma mulher e a sobremesa, como se diz, ela precisa ser durante um dia inteiro num fogãozinho a lenha, né? Que lentinho, calmo, Fogão a lenha é ótimo. Então, trazer esse lado, porque nós mulheres, a gente precisa olhar, como a Gabi comentou aqui, o lado que eu gosto muito de enfatizar, a energia feminina e a energia masculina. E quando a gente está em dia com o lado conjugal, eleva a nossa energia masculina, porque a energia masculina e tanto a feminina, ela passa de um para o outro no automático. Sim. No contato físico, tudo que a gente relaciona com o outro. Então, isso é muito importante. Quando a gente tem esse lado da energia masculina junto com nós mulheres, nós conseguimos ser mais empoderada, trazendo mais resultados, não só para a gente, mas para toda a nossa família. Não sei se isso acontece com vocês também. Nossa, faz todo sentido, assim, até porque o homem é hormônio e a mulher é menos hormônio. Digamos assim, o hormônio masculino, que é o responsável pela libido, nós mulheres temos ele em pouquíssima quantidade, né? E quando a gente trabalha a questão hormonal, e pelo que você falou, esse óleo, ele regula, inclusive, a função hormonal, né? Muito. Então, ele regula muito, o que muitas pessoas acreditam que é só um cheirinho, que eu acreditava também, mas ele de fato é algo... O cheirinho poderoso, hein? Mas de fato é algo que você vai usar e você vai ter resultado. Hoje eu já tenho muitos resultados de mulheres que melhoraram a questão fisiológica realmente na hora da relação sexual com o marido, né? E eu sou uma prova viva. Inclusive no meu Instagram eu tenho um videozinho que eu fiz um Reels com meu esposo no ano passado, com o resultado do Ylang Ylang, porque a gente não tinha o hábito de ter relação sexual tão aflorada, né? E com o uso do Ylang Ylang tinha de eu procurar ele mesmo todos os dias. Imagina a alegria dele, hein? Não, mas assim, mas tu tá falando aqui do meu resultado, mas a Cleide também tem o resultado do Ylang Ylang. Vamos colocar ela na roda. Porque um dos primeiros resultados que ela teve com óleo essencial foi com Ylang Ylang, não foi? O pior é que foi, gente, a minha primeira experiência, e ela me pegou pelo óleo, ela me deu de brinde, a Gabi me deu de brinde, aonde eu fui fazer um passeio de aniversário de casamento. Foi mesmo? Foi. Aí ela me deu, ai, Cleide, eu tenho um brindezinho pra ti e tal, e eu bem inocente, né? Ah, beleza. Pessoa. Bem inocente. Ela disse, ai, usa assim, assim. Eu digo, tá, beleza. Mas eu nem imaginei o que aquilo ia fazer comigo, né? Ou com nós. Tá, ó. Nada melhor que um bom testemunho, hein? Ele é sensacional, realmente ele é sensacional. Sim. Uma outra coisa que eu quero colocar, tirando agora a zoação, tirando tudo, né? Eu acho que a gente não pode deixar de enfatizar,
É uma experiência muito forte que eu tive. O meu esposo toma medicação para pressão alta. E um dia desse eu mandei mensagem até para a Gabi e disse, Gabi, meu esposo, mesmo tomando medicação, está muito alta a pressão dele, tem alguma coisa? E ela me indicou certinho como era para fazer. Gente, a pressão dele, mesmo com medicamento, nunca baixava de 14/9. E agora, ele usando os óleos essenciais, está regulada 12/8. É isso que me faz continuar trabalhando com os óleos essenciais, por conta do resultado diferenciado, né? Por conta de poder entrar na família, na casa das pessoas, das famílias, e poder, de fato, ajudar e tratar. Porque a família pode ser a família mais saudável que exista, mas sempre tem uma questão a ser tratada. O mínimo que seja uma ansiedade, uma insônia, alguma coisa que a pessoa está usando. Uma dor no estômago... Exato, e aí o que a gente faz quando a gente não conhece o natural, a gente vai pro lado sintético, pro lado alopático. Não que eu seja contra o sintético, não é isso, né? Eu acredito que se você tem algum problema, assim, você tenha que procurar um médico e ser acompanhada por um especialista, mas eu acredito que, por exemplo, a Cleide tem esse resultado que mesmo com o remédio, ele não tinha o resultado que era para o remédio proporcionar. E utilizando o óleo essencial, ele conseguiu chegar num resultado de estar com uma pressão equilibrada, né? Então, essa é a grande diferença entre o óleo essencial, que você pode utilizar na sua rotina, sem efeito colateral, sem viciar e sem o uso diário de sintéticos, né, e alopáticos. Então, esse que é a grande sacada de você ser consumidora dos óleos essenciais, né? Só utilizando mesmo para você entender o poder dos óleos essenciais, porque só falando assim, muitas vezes as pessoas pensam, isso aí é só marketing, mas é só usando de fato, sabe? Eu falo isso porque eu fui essa pessoa. Se eu visse um podcast desse, alguém falando de óleo essencial, eu ia dizer, você é doida? Usar óleo essencial, imagina. Olha só, e você teve o privilégio de estrear falando disso, então, né, no olha nosso que legal. podcast. Eu até agradeço demais pelo convite de vocês, porque é sensacional abrir, né, esse canal pra gente falar de aromaterapia. E como nós temos, né, fomentamos aqui, né, a questão do empoderamento, né, é possível também empreender, como você falou, você saiu, né, você é empreendedora hoje, você hoje só trabalha com o óleo essencial. É possível as mães, as mulheres que estão nos ouvindo e queiram, né, realmente também estar mais tempo com os seus filhos, porque a gente sabe que isso faz muita diferença na vida de uma mãe, na vida de um filho. Como que faz se quiser empreender com os óleos essenciais? Só um pouquinho, Gabi. Eu acho que, para complementar aqui a fala da Ivete, né? Eu acho que é muito importante para você, que é mãe, que está nos ouvindo, que a gente aqui, eu sou empreendedora, a Ivete tem o trabalho CLT, mas também sou empreendedora também. A Gabi também. E como a gente falou, a gente passamos já por todas essas fases. A Gabi está indo, a Ivete mais engatinhando, vamos dizer. E o quão é importante nós termos a liberdade geográfica, liberdade financeira e a liberdade de estarmos com os nossos filhos. Eu acho que antes da Gabi trazer isso, eu precisava enfatizar a importância que é o ser mãe estar com o seu serzinho, o seu filho aí. Eu acho muito importante falar isso, que eu acho que vai bem de encontro com o que eu tenho a falar, porque antes de trabalhar com os óleos, eu trabalhava com emagrecimento, mas era a venda. E a venda é o seguinte, né? Se eu te vender esse produto, eu tenho, se eu não te vender, eu não tenho. Então, eu sou empreendedora, mas uma empreendedora autônoma, né? E dentro dos óleos essenciais, a ideia não é você ser uma vendedora de óleos, é você indicar a sua família, os seus amigos, para que eles comprem direto de fábrica. Então, você não vai fazer a venda de fato do óleo essencial. Por exemplo, vamos falar da Cleide. A Cleide amou os óleos essenciais. O que ela faz? Qual que é o primeiro passo? É ela fazer um cadastro e comprar direto de fábrica. Então, isso vai fazer ela cortar o atravessador, que seria o quê? Seria a logística, seria o vendedor. Então, ela vai comprar direto de fábrica. E aí, eu, como empreendedora, a doTERRA ela me paga para eu dar essas consultorias e para eu montar esses protocolos e para eu levar os óleos essenciais, mais saúde e bem-estar para essas famílias.
pessoas. E aí, dentro disso, a gente orienta e mostra como essas pessoas podem comprar direto de fábrica. Então, a doTERRA vai me pagar por isso, ela me remunera para eu levar essas pessoas a comprarem direto de fábrica. E aí, na prática, a gente consegue fazer isso de casa, com o celular, marcando algumas reuniões, fazendo isso no online. Por exemplo, ali em janeiro de 2023, que foi quando eu comecei, tava com o gás todo, né, em relação a conhecer os olhos e falar do benefício e contar o meu testemunho, porque eu pensei, como mãe, eu tenho muitas mães que também se identificam. O meu perfil, ele sempre foi voltado muito pra maternidade, tanto que uma época, o nome do meu Instagram ali, o @ era Gabi Mãe do JP, porque era uma época que era muito voltado pra mãe, pra maternidade. Então eu pensei, o meu Instagram hoje, ele tem 90% mulheres e mães, então eu vou trazer isso pra dentro do meu Instagram. E aí, na prática, como é que isso funciona? Hoje, 1 ano e meio, já temos um time aí de mulheres, com mais de 200 mulheres espalhadas pelo Brasil e fora do Brasil, que consomem os óleos essenciais. Por exemplo, a gente tem time, né, mulheres que consomem lá em Portugal, tem também nos Estados Unidos, dentro do Brasil a gente tem em Mato Grosso, tem em Cuiabá, tem em Rio de Janeiro, tem no Paraná, tem em Curitiba, e eu não fui a maiores desses lugares, eu nunca nem fui. Então, a gente consegue chegar lá através do online, falando dos óleos essenciais e mostrando o benefício para essas pessoas. E aí, sempre que essas pessoas forem comprar alguma coisa de fábrica, uma parte dessa compra do doTERRA me paga direto em conta pelo consumo dessas pessoas. E dentro disso, você acaba gerando um residual que não depende da venda do produto em si, né? Entendi. Então, hoje eu consigo trabalhar como dentro de casa, com meu filho. Claro, né, que tem exceções que a gente tem que fazer reuniões. Na maioria das vezes, o João me acompanha sempre. Mas você tem uma agenda mais aberta, você não fica limitada a estar às 8 horas dentro da empresa e você Exato. ter horário para cumprir. Você consegue, né? Que é o sonho de toda mãe, né? E além de ter uma renda, né? Porque a gente também precisa fomentar, né, a importância de nós também podermos nos empoderar e ter a nossa renda. Foi o que a Cleide falou em relação à liberdade geográfica. Isso. Quando eu trabalhava com venda, se eu quisesse tirar, por exemplo, uma semana de férias, não conseguia, porque se um cliente me pedisse um produto, eu tinha que estar entregando para ele, senão não tinha entrada de dinheiro. E agora, trabalhando dessa forma, com marketing direto, eu tenho a liberdade geográfica de, se eu precisar ficar fora da cidade, fora do país, ou eu posso trabalhar de onde eu estiver, tendo essa uma internet que Exato, a gente liberdade geográfica, exatamente, e construindo uma liberdade financeira sem precisar cumprir hora. Que o cumprir hora me limitava muito. E chega... Assim, eu não tenho nada contra o CLT. O CLT foi onde eu me desenvolvi muito, mas é algo que me limitou muito dentro da minha maternidade, porque eu passei os primeiros 2 anos trabalhando 9, 10 horas por dia, de segunda a sábado. Quem nunca tem uma história dessa, né? Eu vou falar assim, eu não tenho nem carteira de trabalho, é uma vergonha. Mas... Não é vergonha. Não, eu não sei o que é ser uma CLT, mas eu sei o que é ter horários. Porque quando eu tinha minha empresa de transporte escolar, então, eu acho que foi um dos maiores traumas que eu deixei na vida das minhas filhas, porque era tudo muito regrado. Assim, ó, trabalhar no transporte escolar, se tu perdeu 30 segundos, tu ferrou com toda a tua rota. Então, é 30 segundos. E quando tu tem uma criança, 30 segundos não é nada. E elas sempre iam para o colégio junto comigo. E aquilo era um desafio, um estresse todos os dias. Então, hoje, tanto uma quanto a outra, se eu apurar elas, desanda tudo. Tá aí uma história que é só para ser bem rapidinho, assim, tá aí uma história que às vezes eu e meu marido, a gente conversa em casa, depois que a gente teve a nossa filha, assim, ó, raríssimas, a gente combina assim, vamos sair às 10 horas. Olha, semana passada, no sábado passado, a gente foi num evento e a gente conseguiu sair 5 minutos antes do horário que a gente estipulou. Ele olha assim, é raro e não acontece quase nunca. Porque a criança, ela sempre vai te instigar, né? A minha tem sempre. 3 anos, então é aquela coisa assim, ela sempre quer pegar mais uma boneca, ela sempre quer mais isso, e aí do nada ela faz uma rena, porque ela não quer mais ir, porque dela pede colo e você já tá com 4 sacolas, e você ainda precisa dar jeito de pegar ela no colo, então eu acho que é isso, sabe? Você não precisar realmente seguir esse horário à risca, né? Você faz o teu trabalho.
teu manhã, horário. por exemplo, aconteceu uma situação de que a gente passou agora 1 mês sem carro, porque o meu carro tava na oficina, né? Tive um problema e ele ficou 1 mês lá. E aí, pra o João não deixar de ir pra escola, a gente tava colocando ele no ônibus, pra ele ir de ônibus pra escola, né? E aí, agora que a gente tá com o carro de novo, ele continua indo pra escola de ônibus porque ele gostou. Eu acho que até dá um pouco de maturidade pra ele saber se virar um pouco sozinho, porque a gente... Autonomia também, a né? gente fica tão aquela mãe, assim, aquela mãezona, bota embaixo da asa que não sabe daqui a pouco nem atravessar uma rua. Sim. E aí, hoje de manhã, ele tinha que pegar o ônibus 7h20 e a gente chegou no ponto 7h22, o ônibus já tinha passado. Então, e a gente só se atrasou, por quê? Porque, mãe, espera que eu vou pegar mais uma coisa, espera que faltou aquilo. E aí, eu levei ele na escola, né, de manhã cedo de carro, porque a gente tem essa Facilidade, né? facilidade, essa flexibilidade, né? E aí depois volta pra casa, toma um café tranquila, se arruma para os compromissos do dia. Hoje, Mas por se exemplo, você, por exemplo, tivesse que estar no teu trabalho às 8, isso já ia te atrasar. não teria Ferrar com como. o dia, né? Não Ferrar teria com o dia. como, porque às vezes quando tá com o horário contado, 5 minutos, como ela falou ali, 30 segundos, segundos, né? 30 segundos. Faz muita diferença na Muito. rotina assim, de ó, uma mãe. 30 segundos pisca e É você um piscar. não viu. E no transporte escolar, infelizmente, esses 30 segundos. É muito regrado, muito assim detalhado, né? Então é um convite que a gente deixa aqui para você, mãe, olhar com carinho, estudar. Quiser tirar dúvida, pode me chamar a Gabi, sobre essa oportunidade que a gente trouxe hoje aqui no nosso podcast. E eu agora tenho uma notícia não muito boa para vocês, meninas. Ai. A gente está chegando ao encerramento do nosso Já! podcast. Que rápido. Essa conversa, ela foi tão gostosa, foi tão boa que assim, ó, esse tempinho ele voou, Passou né? muito rápido. E para a gente encerrar, né, a gente gostaria de fomentar um pouquinho, né, mais o nosso propósito, né? Por que nasceu esse podcast, né? Como a Cleide falou no início, ele nasceu de uma forma muito leve, foi numa conexão que a gente fez, onde que, por algum motivo, eu falei assim, a minha vontade é montar um podcast. E a Cleide assim, eu quero, vamos. E no mesmo dia a gente decidiu que a gente ia montar. No mesmo dia a gente decidiu que a gente ia fazer. Fazem 2 semanas que a gente conversou. Fazem exatamente 2 semanas que a gente começou a conversar sobre isso. Nós começamos a conversar. Aqui a gente nós estávamos aqui na Prime, já falamos com o Daniel, já resolvemos, já botamos data. Isso foi no primeiro dia, assim, na conexão, entendeu? Então, assim, tinha que ser. Quando é pra ser. Exatamente, porque nós buscamos, eu estava buscando, depois a Cleide me falou assim, eu estava buscando, né, só em oração, pedindo para que, né, Deus me colocasse no caminho, e Ele nos coloca. Então, acho que isso é muito forte para a gente trazer, eu acho que é importante a gente falar disso, e falar também que como o nosso intuito é justamente falar para mães, falar para as famílias, eu acho que tem uma frase aí, Cleide, que você quer usar para o encerramento, né? Isso. Antes dessa frase, eu ainda quero complementar Sim, um por pouquinho favor. Dessa tua fala. O fato da gente se permitir estar aberta. Porque quando a gente se permite, a gente joga para o universo. Eu gosto de colocar isso muito, que o universo, ele conspira ao nosso favor. Cuidado com as palavras, cuidado com o que você fala, porque ele traz. E eu estava há bastante tempo falando com Deus, que é algo que eu sempre trago em tudo o que eu faço, dele colocar alguém que tivesse o mesmo propósito, o mesmo alinhamento, que a gente pensasse mais ou menos parecido. E ele colocou, como a Ivete falou aqui, e ele colocou. E a gente trouxe esse lado, essa inspiração, fomos conversando, alinhamos, e está aqui a inauguração do Vozes Materna. O quão é importante você se permitir, se abrir para o novo, se abrir para os olhos, se abrir para novas oportunidades, se abrir para eventuais programas, eventos, tudo que Deus tem para colocar na sua vida. Pare de reclamar, troque as suas lentes e vá em busca daquilo que você quer para o seu sonho. E a frase que eu quero deixar hoje para vocês, ela é do Alex Haley.
família é aonde toda história começa. É isso aí. Vozes Materna da nossa família para a sua família. Nosso muito obrigado, Gabi. Foi um prazer ter essa conversa, trazer um pouquinho de leveza, né? Com essas boas risadas que a gente deu, acho que é importante também isso, né? O prazer é todo meu, meninas. Eu desejo a vocês todo o sucesso desse mundo, né? Tô tendo o prazer aí de estrear aqui o Vozes Maternas hoje. E eu me sinto lisonjeada e feliz e desejo todo o sucesso que seja, que vocês alcancem muitos lares, muitas mães, muitas famílias através desse propósito maravilhoso. Muito obrigada. E a gente recebe. É isso aí. Gratidão. Gratidão.